Alguns faróis não estão onde deveriam. Foram construídos em locais onde o mar, o vento e o tempo testam diariamente os limites da coragem humana. Nesta série, vamos mostrar estruturas que existem apenas porque alguém estava disposto a pagar o preço pela segurança dos outros. Começamos com 5 faróis que por si só já eram extremamente perigosos. Top 1. Farol de St. Joseph. O farol de St. Joseph parece calmo apenas de longe. Na realidade, a sua localização faz com que, durante parte do ano, se torne um dos lugares mais perigosos que se pode imaginar. No inverno, as ondas batem incessantemente na estrutura e a água salpicada congela imediatamente, camada após camada. Num curto espaço de tempo, todo o farol e o mole que leva até ele ficam cobertos por uma espessa camada de gelo. O que nas fotografias parece uma escultura de conto de fadas é, na verdade, uma armadilha mortal. O gelo torna cada passo imprevisível. Ventos fortes podem empurrar uma pessoa diretamente para a água gelada, onde as hipóteses de sobrevivência são mínimas. Apesar disso, durante anos, o farol teve de funcionar e a sua equipa chegava lá em condições extremamente difíceis. O mais preocupante é que o perigo não resulta de um único evento extremo, mas da repetibilidade. Cada inverno transforma este local num teste de resistência para a estrutura e para as pessoas. O farol de St. Joseph mostra que a natureza não precisa de destruir violentamente. Por vezes, basta paciência, geada e ondas para tornar um lugar comum mortalmente perigoso. Top 2. Farol de White Shoal. O farol de White Shoal ergue-se sozinho em mar aberto, longe da costa e de qualquer abrigo natural. Só o facto de chegar a este local durante décadas foi um desafio, e o trabalho no farol exigia isolamento total do mundo. Ventos fortes, mudanças climáticas súbitas e ondas altas faziam com que cada transporte de mantimentos fosse uma operação arriscada, muitas vezes adiada por semanas. No entanto, a maior ameaça não era uma única tempestade, mas a exposição prolongada aos elementos. As ondas batiam regularmente na base da estrutura e, no inverno, o gelo aumentava a pressão sobre as paredes. Os faroleiros estavam por sua conta, sem possibilidade de evacuação rápida. A avaria de equipamento, uma doença ou um ferimento podiam transformar-se numa situação sem saída. O farol de White Shoal mostra como é tênue a linha entre proteção e ameaça. Construído para alertar os navios, funcionava em condições que não perdoavam erros. Este local prova que o maior inimigo nem sempre é um único desastre, mas a solidão prolongada e a pressão constante da natureza. Quanto tempo pode uma pessoa aguentar onde a ajuda é apenas um conceito distante? Top 3. Farol de South Haven. O farol de South Haven cumpre a sua função durante a maior parte do ano sem grande ameaça. No entanto, no inverno, este local transforma-se. Quando as temperaturas descem e o vento começa a empurrar a água em direção à costa, o farol e o mole que a ele conduz são gradualmente cobertos de gelo. Cada onda adiciona outra camada, até que a estrutura se torna pesada, instável e imprevisível. O maior problema é a pressão. O gelo não só aumenta a massa da construção, mas também atua como uma cunha que enfraquece gradualmente os elementos estruturais. Mover-se no mole torna-se quase impossível. Um tropeção pode resultar numa queda para a água gelada, onde o tempo de reação é contado em segundos. Apesar disso, o farol tinha de permanecer operacional, porque era precisamente nessa altura que era mais necessário. O farol de South Haven mostra que a ameaça nem sempre vem na forma de uma tempestade ou de uma única onda. Por vezes, acumula-se lentamente, dia após dia, até que um local de trabalho comum se transforma numa armadilha mortal. Isto levanta a questão: onde reside a linha entre o dever e o risco desnecessário? Top 4. Farol de Kipsari. O farol de Kipsari foi construído num local que, com o tempo, se revelou muito menos estável do que os seus construtores previram. Inicialmente, estava seguro no interior do território, mas a linha costeira começou a recuar gradualmente. Ano após ano, o mar ia levando pedaços de terra, até que as fundações do farol se encontraram diretamente na orla do penhasco.
Este processo não foi violento, mas implacável. As ondas erodiam o solo, o vento enfraquecia a estrutura do terreno e a construção começou a inclinar-se. Com o tempo, a inclinação era visível a olho nu. O farol tornou-se um símbolo da luta contra a erosão, que não podia ser travada por quaisquer medidas de segurança provisórias. O mais preocupante era que a ameaça não tinha um único momento culminante. Cada dia aproximava a possibilidade de um desastre. Trabalhar num local assim significava ter a consciência constante de que o chão debaixo dos pés estava literalmente a desaparecer. O farol de Kipsar mostra que a natureza nem sempre destrói de repente. Por vezes, falo lentamente, consistentemente e sem aviso. Quanto tempo se pode funcionar sabendo que a estabilidade é apenas uma ilusão? Top 5. Farol de Rubjerg Knud. O farol de Rubjerg Knud foi erguido com o objetivo de segurança da navegação, mas o seu maior inimigo não foi a tempestade, mas sim a terra onde se erguia. As dunas circundantes começaram a mover-se quase desde o momento em que o farol foi ativado. A areia foi gradualmente cobrindo os edifícios, as entradas e as janelas, até que a estrutura começou a desaparecer numa paisagem que mudava constantemente. Simultaneamente, o penhasco onde o farol estava localizado era sistematicamente erodido pelo mar. Ano após ano, a distância até a borda diminuía e o risco de colapso aumentava. Trabalhar neste local significava funcionar numa incerteza constante, sem garantia de que a próxima tempestade não moveria a fronteira de segurança em alguns metros. Nem mesmo as melhores salvaguardas foram capazes de parar este processo. Eventualmente, foi tomada a decisão de encerrar o farol e, posteriormente, de o mover fisicamente para o interior. Rubjerg Knude mostra que, por vezes, a única forma de sobreviver é fugir. Este local levanta a questão de saber se o ser humano consegue realmente coexistir com uma paisagem que nunca fica parada. E isto é apenas o começo. Estes faróis eram perigosos, mas os próximos estão ainda mais longe da costa, ainda mais perto do limite da sobrevivência. Na próxima parte, verás lugares aos quais não se pode chegar a pé, e por vezes nem mesmo de barco. Se pensas que isto foi extremo, espera pela segunda parte.